Uma das coisas que a gente vê na história da cristandade é que depois que Jesus Cristo ascendeu ao céu e deixou aqui os seus apóstolos e muitos discípulos, dando conhecimento da verdade eterna da palavra de Deus, muitos foram aparecendo usando o ensinamento de Jesus e dando uma roupagem, uma forma um pouco diferente, levando muitas pessoas a seguirem essas ideias. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, em algum momento das suas epístolas, demonstrando a apreensão e a necessidade de cuidado com os crentes, os cristãos, a igreja, por causa de algumas doutrinas espúrias que algumas pessoas estavam disseminando entre os crentes, entre as pessoas, porque o cristianismo estava crescendo muito. As pessoas, apesar da perseguição que a igreja sofreu, quanto mais perseguia, mais o cristianismo crescia, e tem sido assim ao longo de toda a história. Quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce, mais o evangelho expande. Quer ver o evangelho ficar estagnado? É não ter perseguição. Que coisa, né, irmãos? Quando a gente está experimentando a benesse de um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo de liberdade de expressão, a igreja, ela estagna. Mas quando a igreja é perseguida, ela cresce. E por que ela cresce? Porque os crentes se voltam para Deus. E uma das coisas que leva a igreja a não crescer são os crentes voltarem para a religião e a religiosidade, e não para a religião que liga o homem a Deus, que é Jesus. Por que é que as igrejas em nosso tempo, em nosso país, estão se tornando verdadeiros nichos? Nichos. Ambiente de comércio, ambiente social, ambiente de confraternização, mas não igreja de Jesus. Aqueles que foram chamados para fora da vida de pecado e da condenação eterna, para se congregarem, ou para congregarem, como corpo de Cristo, para cultuar, para adorar, para aprender, e para saírem capacitados para trazer outras pessoas para Jesus. Falar de Jesus para outras pessoas. Levar seus vizinhos ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus, o bairro, a cidade. E enquanto os crentes não estão fazendo isso, as pessoas estão migrando de igreja para igreja, de denominação para denominação. O católico deixa de ser católico e se torna evangélico. O evangélico da igreja batista deixa de ser da igreja batista e vai para a presbiteriana, que deixa da presbiteriana e vai para a assembleia, que deixa da assembleia e vai para a assembleia Reteté, sai da assembleia da Reteté, vai para a assembleia do Vitória em Cristo e por aí vai. É movimento sem deslocamento. Não está deslocando as pessoas do mundo perdidas sem Jesus para a igreja, corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo, que não apenas se reúne para celebrar, para comungar, para construir relacionamento, para ouvir uma palavra, muitas vezes, que é de autoajuda, e não palavra do Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas hoje, como nunca, estão buscando palavra de autoajuda. É o coach da autoajuda, não é o pastor, que como profeta de Deus prega a palavra de Deus. Naquele tempo, lá no princípio, havia muito isso. Não, o que estava vendo não era isso. O que estava vendo era que pessoas dentro da igreja estavam agora construindo doutrinas diferentes, desvirtuada da doutrina verdadeira de Cristo. Jesus, quando ascendeu ao céu, ele diz, está lá em Mateus 28, 19, 20. Agora vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar tudo que vos tem mandado. Mas estes receberam o ensinamento dos apóstolos e construíram, deram uma roupagem nova. Colocaram algumas filosofias, algumas coisas de uma influência aqui, outra ali. E aí criou-se, por exemplo, o agnosticismo. E o gnosticismo. E estas coisas estavam entrando dentro da igreja e levando cristãos a caminhar com esse leite adulterado, como vai dizer o apóstolo, em vez de permanecer no caminho, que é Jesus. Não é diferente em nosso tempo. E ao longo de todo o tempo, desde Jesus, isso tem acontecido. Inúmeras vezes. E vez por outra, uma novidade surge. É uma coisa aqui, outra ali. Eu lembro que na década de 80, na década de 70, estava em moda os gurus indianos, né?
o yoga, e quase sempre trazido para a sociedade por uma personalidade. Alguém que teve contato com alguma coisa ali que é legal, que envolve ali uma coisa meio mística, meio assim, tem uma coisa de sobrenatural, uma coisa de filosófica, e aí vira um modismo. E graça em meio à sociedade. Na década de 80, veio a nova era. Viagem astral. Sair do corpo e fazer aquela viagem, o espírito sai do corpo, aí olha de lá de cima, aí vê o corpo, uau, que coisa, e olha que eu não fumei nenhum baseado. E de tempos em tempos, há alguma coisa que é um modismo. Alguns deles permanecem, alguns deles crescem, ganham proeminência por um determinado tempo. E há um que eu quero falar hoje e orientar e alertar você, cristão. Seja você batista, membro desta igreja, presbiteriano, assembleano, congregacional, católico, você que é cristão. Você que se autodeclara cristão. Toma cuidado. E eu quero abrir os seus olhos para algumas coisas importantes usando uma determinada situação, uma determinada ferramenta que está aí sendo apresentada também para os cristãos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Nós, batistas, e eu, pastor Cláudio Barroso, nós respeitamos a fé, a opção, a escolha de quem quer que seja a respeito de religião, de filosofia, de política, do que quer que seja. Vivemos num país democrático e precisamos que ele permaneça democrático. Amém, irmãos? Para isso nós temos que fazer a nossa parte. Porque estão querendo destruir a nossa nação como democrática com um pseudo discurso de que estão trabalhando para a democracia. O que é uma mentira. Nada diferente do que aqueles lá no princípio do cristianismo estavam fazendo, pegando o evangelho de Jesus e colocando uma roupagem nova. Então nós respeitamos. Nós aqui não falamos mal de espírita, não falamos mal de ninguém. Nós aqui falamos daquilo que é a nossa fé. E aquilo que a nossa fé vai bater de frente, contrário a muitas coisas que são fé de muitas pessoas. Isso não significa dizer que nós as estamos depreciando, que nós as estamos diminuindo, que nós as estamos fazendo parecer serem cidadãos de segunda, terceira, N baixa classe, que seja. Nada disso. Amém? Então eu quero te falar hoje sobre algo que está levando muitos cristãos a se tornarem praticantes. É uma filosofia de vida, pelo menos é assim apresentado, como algo que não é religião, e via de regra, todas estas coisas se apresentam dessa maneira, não é religião, e que com um discurso muito bem elaborado, politicamente correto, vai cooptando as pessoas, vai seduzindo as pessoas, e muitos cristãos têm embarcado nesse negócio. Eu quero te falar a respeito de Ho Oponopono. Alguém já ouviu falar disso? Ho Oponopono? Tem ouvido falar? Quem ainda não ouviu falar, vai ouvir. O que é o Ho Oponopono ou Ho Oponopono? É uma prática havaiana, antiquíssima. E ela visava, nessa prática antiquíssima, na sua origem, a razão de existir, visava a reconciliação e ao perdão. São práticas semelhantes de perdão que eram feitas em diversas ilhas do sul do Pacífico, incluindo Samoa, Tahiti e Nova Zelândia, além do Havaí. Tradicionalmente, Ho Oponopono é praticado por sacerdotes de cura, chamados Kahuna Lapa, ou Lapaue, e que eles praticavam em membros de uma família onde existia uma pessoa fisicamente doente, por exemplo, ou com problemas de relacionamento. Mas versões modernas estão sendo executadas na família por um membro mais idoso ou apenas pelo próprio indivíduo. Era assim lá na ancestralidade dos havaianos. A prática tradicional do chamado Ho Oponopono, praticado lá pelos antigos havaianos, essa palavra Ho Oponopono, ela é um vocábulo utilizado para converter um verbo, em verbo, o substantivo seguinte, ou a palavra ho, de Ho Oponopono. Nesse caso, transforma em verbo, transforma em verbo o substantivo pono,
que é definido como bondade, retidão, moralidade, qualidades morais, procedimento apropriado ou correto, excelência, bem-estar, prosperidade, benefício, condição verdadeira ou natural, dever, adequado, próprio, justo, virtuoso, equitativo, beneficioso, exitoso, em perfeita ordem, preciso, correto, facilitado, aliviado, necessário, aquilo que é bom. Ponopono é definido como endireitar, pôr em ordem ou em forma, corrigir, revisar, ajustar, emendar, regular, regrar, retificar, ordenar, organizar ordenadamente ou com grande beleza. Os ancestrais havaianos, eles tinham os seus xamãs, chamados de kahunas lapau, que eram pessoas que possuíam contato com o mundo dos espíritos, demonstrando particular capacidade de profecia ou cura. Via de regra, estas coisas, esses modismos, que dizem que não tem nada a ver com religião, vêm de alguma influência religiosa, sim. Quando diz que não é uma religião, é porque não existe uma instituição por trás. Mas é, sim, algo que tem características de religião, porque toda religião tem os seus deuses, ou seu Deus. Esses xamãs tinham um ritual para resolver problemas na sociedade com base em reconciliação, curas e perdão, usando palavras positivas que atraíam entidades que promoviam cura, acalmavam os ânimos dos exaltados e reconciliação entre os que tinham se tornado rancorosos. No princípio do século passado, uma havaiana, senhora Kahuna Morná Nalamaku Simeona, os nomes são diferentes porque é uma língua diferente, né? Essa senhora, influenciada pela sua criação cristã e estudos filosóficos sobre a Índia, a China e personalidades tidas como dotado de um dom de receber clarividência, informações que vinham de espíritos chamados superiores, ela foi conhecer todas essas coisas. Então ela fez a combinação das tradições havaianas, orando ao divino Criador e conectando problemas com reencarnação e karma, resultando em um novo processo único de resolução de problemas que era de autoajuda. Em vez do tradicional processo do Ho'oponopono usado pelos ancestrais havaianos, que o realizavam em grupo, adaptando-o para a realidade dos dias modernos. Ela pegou e colocou uma roupa nova, moderna, criando um estilo desta prática dos xamãs, dos ancestrais havaianos. Assim, nessa nova roupagem, qualquer pessoa pode praticar o Ho'oponopono a partir da recitação de um mantra que abrange 4 frases de poder. Que frases são essas? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É um mantra. Quem aqui já não ouviu alguém, para tudo que faz, dizer gratidão? Gratidão. Gratidão. Ou escrever, não sei o que, faz um post, gratidão. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo Ho'oponopono. Tem alguém aí que tem feito Ho'oponopono e nem sabia? Segundo Simeona e seus disseminadores dessa prática xamânica, xamã é o líder religioso de algum grupo, não apenas havaiano. Pajé é um tipo de xamã. É um líder religioso que ele faz invocações, imprecações, e ele tem conexões com o mundo espiritual, e ele pratica rituais de cura, rituais para mexer com a questão do ambiente, do meio ambiente, da natureza, enfim. Então, segundo Simeona e seu disseminador dessa prática xamânica, a realidade é moldada conforme os nossos pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque somos seres criadores. Dependendo de nossos sentimentos, pensamentos e palavras, é que moldamos a nossa realidade, damos nossa energia para as coisas que queremos manifestar ou não queremos, pois tudo vem através da nossa energia. Quem aqui já não ouviu falar de um outro modismo que surgiu há um tempo atrás e que ainda está por aí, chamada Lei da Atração? Tem filmes, tem documentário, tem vídeos e vídeos e vídeos no YouTube. Lei da Atração. A lei da atração, tudo aquilo que você mentalizar virá para você. Então, se você mentalizar que você vai ser uma pessoa bem-sucedida,
não tem jeito. O universo vai investir em você e você vai ali na frente conseguir ser uma pessoa bem-sucedida. Se você mentalizar coisas negativas, você vai atrair coisas negativas, porque o universo vai trazer coisas negativas para você. A lei da atração. Então, segundo esta filosofia, dita como não religião, o Ho'oponopono significa tornar as coisas certas, solucionar problemas, corrigir erro em relação a tudo que estiver relacionado à vida da pessoa, seja dinheiro, saúde, problemas do passado, relacionamentos, enfim. É corrigir, ouça isso, é corrigir o que está errado de dentro para fora. Então, eu vou corrigir o que está errado em mim. Esse Ho'oponopono, ele se tornou, sobretudo, muito famoso e bem desenvolvido em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, porque um médico, ninguém queria cuidar de um hospital psiquiátrico, ninguém queria ser médico, porque era um hospital psiquiátrico, pessoas estavam ali, gente que tinha cometido crimes bárbaros, pessoas muito violentas, um ambiente horroroso, em que as coisas também não funcionavam, os equipamentos vinham dando defeito, e aí ele acabou aceitando ser médico nessa instituição, e quando ele foi para lá, ele pediu todos os relatórios, como é que fala? As fichas de todos os internos, os prontuários, né? As fichas de todos os internos, e ele ia para uma sala e ele ficava lá. E passado um tempo, aquelas pessoas foram se tornando menos agressivas, menos violentas. As coisas começaram a acontecer positivamente dentro do ambiente daquele hospital, daquela instituição. Já não quebrava mais tanto equipamento, já não havia mais tanto caso de situações violentas. E foi indo até que aquela instituição praticamente fechou, porque não tinha mais interno. Algo milagroso começou a acontecer ali, que aquelas pessoas foram se tornando melhores. E aí foram perguntar para ele o que é que ele fazia. Ele disse, eu só praticava o Ho'oponopono. Eu ia lá para aquela sala, pegava todos aqueles prontuários, aquelas fichas, e eu ficava ali falando com as entidades superiores, com o Deus, para purificação daquilo que havia em mim e que conectava com aquelas pessoas de ruim. Eu me tornando melhor, eu me tornando puro, eu me tornando purificado, eu estaria purificando também aquelas pessoas na medida que eu estava ali. É como se ele estava mentalizando positividade para cada uma daquelas pessoas. Você está entendendo? E de fato, aquele ambiente ficou completamente diferente. E isto é comprovado. E esse homem ganhou notoriedade, esse médico ganhou notoriedade. Ora, como não ser uma coisa boa praticar isso que é capaz de mudar o contexto e a realidade de uma instituição com pessoas criminosas, pessoas que assassinaram, pessoas que fizeram atrocidades e que estavam internadas naquele lugar ali e que eram violentas e que o ambiente, por causa de toda essa carga negativa, nada ali funcionava direito, as pessoas que trabalhavam eram sob medo e aquele ambiente se tornou um ambiente salutar. Como pode ser errado ou negativo um negócio como esse? Então, o Ho'oponopono é corrigir o que está errado de dentro para fora. Mas olha o que diz Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, é o Senhor Jesus Cristo, dizendo, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, de fato, se o que eu tenho é algo mau, eu vou falar coisas más, e coisas más não podem produzir coisas boas. Irmãos, nós dizemos que somos cristãos, que cremos em Deus, na existência do mundo espiritual, mas quantos de nós verdadeiramente vivemos todo o tempo do nosso tempo, lembrando que nós não estamos sozinhos nesta terra, e há um universo espiritual que interage, que convive, que se relaciona conosco e nós com eles. Jesus, quando estava entre nós, ele entra numa sinagoga e tem lá uma mulher que há anos vivia escrava, dominada, oprimida,
com um espírito de enfermidade que a fazia andar curvada, de modo que ela não podia se erguer. Jesus chega lá e cura aquela mulher. E olha o que Jesus vai dizer. Essas obras que eu faço, vocês vão poder fazer obras maiores ainda. Não foi isso que ele disse? Sim ou não? Que obra você tem feito em nome de Jesus? Quantas pessoas que estavam enfermas por espíritos imundos que às vezes têm oprimido, você tem colocado em liberdade? Por quantas pessoas você tem orado? Você tem orado por aquele teu vizinho que é chato, que é aquele não bota aquela música alta, ou você, além de chamar a polícia para ele, e tem que chamar, se ele não respeita, mas você não guarda mágoa, ressentimento, nem rancor, você ora por ele, pela salvação dele. E quantas vezes você suportou aquele som alto, orando, pedindo a Deus a oportunidade, a experiência para você ganhar aquele vizinho? Porque se a polícia vai na casa dele, ele não vai ser ganho para Jesus, não. Vai. Quem está falando de Jesus para ele? Pastor, a gente não deve chamar a polícia? Dependendo da situação, sim. Mas o que você tem feito para ganhar aquela pessoa para Jesus? A palavra de Deus diz assim: farte-se da afronta. O que sai da tua boca quando você ouve alguma coisa que te incomoda? Segundo o Ho'oponopono, ao usar essas 4 frases de poder, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, a pessoa desperta poderes de virtude vindas da sua alma, ou seja, o seu perdão, a sua gratidão, o seu amor, elevando a sua frequência energética e direcionando essa energia positiva, que é celestial, que é divina, muito elevada para as coisas da vida que a pessoa quer resolver. Porque normalmente o que as pessoas fazem é direcionar energia negativa para as coisas que ela quer resolver. É verdade. Por exemplo, a pessoa está com um problema financeiro. Aí ela fica pensando nisso, se sentindo triste, frustrada. E sempre que ela faz isso, ela está jogando energia negativa, fortalecendo essa relação dela com o dinheiro, com uma energia negativa. E isso vai crescendo cada vez mais. É assim que o Ho'oponopono fala. Mas não é verdade, não. Você sai de manhã cabisbaixo, triste e já está moado, está desempregado há mais de um mês, e já foi a 3, 4, 5 oportunidades de emprego, aí você vai para mais uma entrevista, aí você chega lá, para a entrevista. O entrevistador olha para você, está na tua cara que você é um derrotado. Está na tua cara que você está ali, já esperando um não. O que você acha que vai acontecer com você? Rapaz, a gente estava esperando aqui um sofredor igual você para dar oportunidade de emprego. Você é a pessoa que a gente estava esperando. Olha, só chegou gente feliz, alegre. Como nós vimos que você é que mais precisa, porque a tua cara está escrito assim: derrotado, destruído, infeliz, é você. Você acha que vão te contratar? Outro exemplo é quando se pensa mal do cônjuge e fica remoendo algo que aconteceu no passado. Estará assim sempre fortalecendo as coisas que quer resolver com ainda mais pensamentos negativos, com uma energia mais negativa, o que a faz entrar cada vez mais no ciclo de mais negatividade que só cresce. Irmão, até aqui não falou besteira nenhuma. Será que não? Ou você não percebeu? Percebe que muito do que está sendo dito tem a ver com o que a gente aprende na palavra de Deus? Afinal de contas, a palavra do Senhor diz assim: tudo que o homem semear isso, ele vai colher. Se eu estou negativo, como é que eu vou esperar coisas boas para mim? A palavra de Deus diz assim: o justo viverá por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou esperar que Deus me abençoe se eu não tenho fé? Eu estou só esperando que coisa ruim me aconteça. Eu estou dizendo o que com isso? O Deus em que eu creio, esse Deus é nada. Ele diz: pega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Aí tem um problema, para amanhã, eu não sei como resolver, eu não sei como é que vai dar aquilo, eu não durmo, aquilo fica remoendo na minha mente e fica regurgitando aquela coisa ruim. Eu estou exercendo fé? Por que é que Deus vai fazer alguma coisa contra os seres espirituais da maldade que estão conspirando contra mim, para que eu nem consiga dormir, para no dia seguinte a minha mente está cansada, eu estar incapacitado para ter um insight que eu preciso, vindo de Deus, para resolver aquele problema? Não vai não. Eu estou dizendo com a minha atitude, o Deus que eu digo, que eu amo, que eu creio, que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o El Shaddai, o El Elyon, o Tzidkenu, o que tudo, é fraquinho demais, isso aí não... Meu problema é maior do que ele. Não pode esperar que algo bom aconteça. Ho'oponopono. No Ho'oponopono, a diferença é que você não está falando com Deus. A diferença é que o Deus é você. Você vai tirar de dentro de você o que você tem de luz, que você vai canalizar, atrair do universo, dos seres espirituais, dos mestres, dos guias, dos seres iluminados, que estão prontos, só esperando,
onde é que tem alguém aí mentalizando coisa positiva? É esse aqui, então vamos fazer bem. E aí você vai tirar de dentro de você. Mas a palavra do Senhor diz, o homem bom do bom tesouro do seu coração ele tira coisas boas. Por quê? Porque todo ser humano é capaz de coisas boas e coisas más. Vai depender do que escolhe fazer. Jesus Cristo disse, o mal não é o que entra. O mal é o que sai. Porque a boca fala que o coração está cheio. O tesouro dele está cheio de quê? Coisa ruim, peçonha, ressentimento, rancor, amargura, ira, mágoa. É o Caim que com inveja de Abel, ele não ficou zangado com Deus porque Deus não recebeu a adoração dele. Ele ficou com ódio de Abel porque Deus recebeu a do Abel. Invejando Abel, ele vai matar Abel. Mas Deus diz para ele, Caim, antes dele matar, por que você está aí chateado? Por que você está aí? Caim, o mal está batendo na porta do teu coração. Cabe a você dominar sobre ele. Domina sobre isso aí, Caim. Pelo contrário, Caim se encheu daquilo e falou, matou o irmão. E ninguém falava de Ho'oponopono nessa época. Mas a Bíblia fala. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, segundo os xamãs, o Ho'oponopono inverte isso, essa coisa negativa. Em vez de se ficar direcionando uma energia negativa para o problema que se quer resolver, o que só vai piorar, a pessoa direciona melhor de sua energia para a sua alma. Perdão, amor, gratidão, que são naturais da essência humana. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, capacidades que nos foram comunicadas por Deus, de sermos bons, de sermos amorosos, de sermos gentis, de sermos educados, de sermos cuidadosos, de sermos misericordiosos, de sermos pacientes, de sermos longânimos. Que está lá em Gálatas que diz assim, fruto do Espírito. Lembra disso? Só que, aqui ainda falando pelo Ho'oponopono, só que o ser humano normalmente não usa isso, essa energia positiva. Não desperta isso. Então a técnica do Ho'oponopono é que através da repetição sistemática dessas frases, vai sendo despertada a energia positiva, mesmo que a pessoa não sinta naquela hora, mesmo que seja um pouco mais difícil, naturalmente, pela repetição do mantra, a energia positiva vai sendo despertada e sendo dirigida para a relação com o dinheiro, com o cônjuge, para aquela situação difícil do passado, que carrega dor. Essa energia divina, celestial, elevada, vai sendo direcionada para todas essas questões. E não tendo como não haver transformação, milagres acontecem, porque a pessoa usa o seu poder, a sua energia de Deus, que é a própria pessoa. Afinal de contas, até Jesus diz, sois deuses. Estou usando aqui palavras daqueles que professam a crença no Ho'oponopono. Usam até a palavra de Jesus. Jesus mesmo disse, sois deuses. Você é um Deus, capacitado para melhorar a sua própria vida, porque essa energia positiva direciona a sua energia, e assim transformações acontecem na sua vida. Você mentalizando coisas boas, você repetindo esse mantra. Essas 4 palavras. Alguns que dizem que se repeti-las 180 vezes. Lembra que aquela senhora que pegou o Ho'oponopono, colocou uma roupagem e trouxe para o contexto ocidental para ser disseminado? Antes eram os xamãs com a comunidade. Agora qualquer pessoa pode fazer isso para si, por si e para influenciar o meio, para melhorar a realidade de si e do outro. Igual aquele médico. Mentalizando coisas boas. E com mantra, repetindo essas 4 frases 180 vezes. Tem inclusive um rosário. E esse rosário tem contas, são 180, se não me engano. E cada uma delas é para você mencionar as 4 frases. Foi uma vez, foi 2 vezes. E tem uma forma de pegar com 3 dedos. Porque cada um desses dedos tem uma representação espiritual e energética. Enfim, te faz lembrar o catolicismo? Que tem lá o rosário para ser rezado. Quem que já foi católico já usou o rosário? Lembra como era? Então, adapta. Qual a intenção disso? Tornar uma coisa boa melhor? Tornar o catolicismo melhor?
tornar o cristianismo melhor, sem ser religião. Esse processo de se mandar essa energia tão elevada para a sua vida, podem ser feitas de outras maneiras, não apenas falando mantra, com essas 4 frases, não. Mas pode ser também a pessoa que, ou pensando na pessoa que está zangada com ela, está de mal, e ela começa a mentalizar uma luz, uma energia e uma luz rosa ou dourada, que vai sair dela, viajará e chegará até aquela pessoa para produzir o bem para ela. E enquanto está aqui falando o mantra, está aqui visualizando e canalizando essa energia numa luz rosa ou dourada que vai alcançar e vai começar a produzir algo bom com aquela pessoa. Ou para situações do passado, na sua memória, na sua mente, ou para situações com dinheiro, mas também pode ser feito através de outro tipo de afirmações ou visualizações positivas. De repente a pessoa não precisa falar só as 4 frases, pode usar outras expressões de positividade também. Enfim, já começa a haver uma evolução da evolução. E a evolução da prática dessa filosofia do Ho'oponopono é que é desejável que praticantes se unam, aí já é uma evolução da evolução. Que os praticantes se unam para criarem uma egrégora do Ho'oponopono, pois uma força espiritual ainda maior resultaria da soma das energias mentais, físicas e emocionais provenientes de 2 ou mais pessoas reunidas em um grupo. Te fez lembrar alguma coisa? Te fez lembrar de Mateus, capítulo 18, versículo 20, em que o Senhor Jesus diz que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele está ali. E quem é Jesus, senão a essência do bem, que é Deus? Então, por exemplo, nessa visão do Ho'oponopono, um empresário, ele cria uma egrégora na sua empresa, envolvendo toda a sua equipe de trabalho. Uma família vira ali uma egrégora e também convida outros a fazerem parte da egrégora. Está te lembrando igreja e grupo pequeno? Fazer parte para melhorar o ambiente da sua vizinhança ou do seu bairro, cujo propósito é que todos com o mesmo pensamento, vibrando a mesma energia do mantra, que é a recitação daquelas palavras de poder, provoquem que o bem, a solução das coisas aconteçam. Qual é o propósito mesmo do Evangelho, hein? Salvação do homem perdido. Só isso. Jesus não disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que quer dizer com isso? São vocês que com a mensagem do Evangelho, com os ensinamentos da palavra de Deus, farão diferença na vida das pessoas, a começar dos da sua casa. Para que vocês possam ter um ambiente de restauração, de cura, de transformação do mal para um ambiente de bem. É isso que Jesus está falando. Vocês são sal, vocês têm que colocar sabor. Vocês são luz, vocês têm que iluminar para que as trevas deixem de existir, para que as pessoas saiam da ignorância, saiam do mal para o bem. Para que aquele que mentia não minta mais, para que aquele que adulterava não adultere mais, para aquele que roubava não roube mais, para aquele que corrompia não corrompa mais. Por quê? Porque agora ele se converteu, se tornou cristão. Entendeu a razão de existir nessa terra. Entendeu que sua alma é eterna e quando morrer, seu espírito voltará para Deus para viver eternamente separado dele ou com ele. Mas não poderá ser com ele vivendo a realidade que vive no pecado. Então aqui, a ideia dessa egrégora, e a gente poderia dizer, essa igreja do Ho'oponopono, é isso. Um grupo reunido, mentalizando só coisas boas, só coisas boas, só coisas boas, só coisas boas. Eles vão provocar que coisas boas aconteçam. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso é verdade ou não? Se a igreja está aqui reunida e nós estamos aqui orando pelos enfermos para que eles sejam curados, a palavra de Deus diz: está alguém enfermo? Traga aos presbíteros da igreja, que unjam ele com óleo, e a oração da fé fará o quê? Sarará, curará o enfermo. E se houver pecados, serão o quê? Perdoados. Significa o quê? Que a ação da igreja reunida vai expulsar o mal daquela pessoa. A ideia do Ho'oponopono, nessa nova roupagem mais atualizada, é essa.
ter pessoas em todo lugar repetindo o tempo todo: sinto muito, me perdoa, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, gratidão. Sinto muito. Irmão, isso, mantra, ele provoca o quê? Uma programação neurolinguística. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está. Que coração, irmão? Não é esse órgão, esse músculo que pulsa aqui dentro, não. O coração é sede dos pensamentos, que gera as emoções, os sentimentos. A boca fala do que o coração está cheio. Se a mente está cheia de coisa ruim, não vai produzir coisa boa. É por isso que a palavra do Senhor diz, lá no Antigo Testamento, você vai levantar, vai falar de Deus para o teu filho. Andando com ele, você vai falar das palavras do Senhor. Sentado com a sua família comendo, você vai falar e mencionar as palavras de Deus. Deitado antes de dormir, você vai reunir sua família e vai falar de Deus. Por que Deus mandou fazer isso? Porque no dia a dia a gente vai enfrentar muita coisa ruim, negativa, má. E que se a gente deixar, ela vai sujar nosso ser interior de sentimentos negativos, ruins, maus. Que a boca fala do que o coração está cheio. Aqui nesse púlpito você tem ouvido praticamente em todas as pregações. Irmão, do que você está colocando no seu coração? O que você está colocando diante dos teus olhos através da televisão? Do que é que você está se alimentando para a sua alma? A ideia é isso. Esse monte de gente repetindo o tempo todo: sinto muito, me perdoa, eu te amo, gratidão. E essa força da egrégora, então, vem a provocar o despertar da luz dessas virtudes, a energia divina na alma daqueles que a praticam. E uns ajudarão os outros pela produção dessa energia positiva, que alavancará a vida daqueles que a estão praticando, porque provocarão os mestres, olha isso, provocarão os mestres, mentores, guias, que são entidades de luz que estão aqui na Terra e passam a atuar com essa egrégora do Ho'oponopono, agindo no praticante para ajudá-lo nesse processo de purificação, de elevação de frequência. Então, fazendo isto, essa egrégora ou esse praticante atrai esses guias espirituais que vão proporcionar a realização daquilo de bom que está entendendo. Irmão, isso é o Ho'oponopono. Agora, vamos ver algumas coisas que são ditas por aqueles que são os expoentes dessa prática. Estão aí pelo YouTube. Estão aí aparecendo em programas de TV, em entrevistas, em programas de auditório, no rádio. E uma das coisas que eles fazem questão de afirmar é que Ho'oponopono não é uma religião. É uma religião. Por que é uma religião? Não é uma religião do ponto de vista... Vamos lá. Isso aqui é igreja, irmãos? Isso aqui é igreja? Isso aqui é igreja? Isso aqui? Esse lugar aqui é igreja? Mas todo mundo chama isso aqui de quê? Igreja. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo. A igreja somos nós quando estamos aqui dentro desse templo. Então isso daqui podia ser um lugar específico só para a reunião da igreja, como isso aqui podia ser uma escola, e aqui ser a quadra de esportes, e que nesse momento nós a transformamos em templo. Porque a igreja somos nós. Igreja é a reunião daqueles que foram chamados para fora do mundo de pecado, da perdição eterna, e fizeram aliança em recebendo Jesus como Salvador e Senhor, e se reúnem para cultuar a Deus, celebrar a majestade e a glória do Senhor, aprender da palavra de Deus para serem capacitados e saírem para trazer pessoas para Jesus, cumprir sua missão. Do ponto de vista de religião como instituição, não é. Não existe a igreja do Ho'oponopono. Então, nesse contexto, realmente não é. Mas quando se fala religião, está se falando de questões espirituais. Ho'oponopono não é meramente uma filosofia. Ho'oponopono é um instrumento espiritual, de contato espiritual, de comunhão com seres espirituais. Que como são ditos por todos eles, ou como é dito por todos eles, este mantra provoca os mestres, mentores, guias, que são entidade de luz, que estão aqui na Terra e passam a atuar com essa egrégora do Ho'oponopono, agindo no praticante para ajudá-lo nesse processo de purificação. Alguém aí acha rapidinho para mim a referência bíblica que o apóstolo diz que nós temos que ficar vigilantes, porque não é pouca coisa não, de que até o maligno
se faz passar por anjo de luz para enganar os crentes? Acha aí. Desembarra a espada 1:2. Fala aí, profeta. Não ouvi. 2 Coríntios 12:14. Coloca no telão, por favor. Que coisa boa, né? Não é esse não. 2 Coríntios 12:14. Qual é a referência, meu filho? 11:14. Coloca aí. Vamos ver se vocês estão bem. Volta um pouquinho. Volta no 13. Volta no 12. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. E continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Para que o Satanás se disfarça em anjo de luz, irmão? Para enganar os crentes. Para enganar as pessoas. Leva, influencia pessoas a construírem, criarem doutrinas, filosofias que não são religião, para levar as pessoas a terem contato com ele e com seus espíritos imundos, que se apresentam como seres iluminados, seres elevados para fazer o bem. Pastor, mas o diabo faz o bem? Faz. Poxa vida, vou levantar e vou embora. Pastor acabou de falar que o diabo faz o bem. Não, peraí, bebe um gole. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Que ele se transforma em anjo de luz, faz passar, né? Por anjo de luz, para quê? Qual o propósito dele para isso? Corromper. Eu quero te perguntar uma coisa. Entregar uma cesta básica para uma família necessitada é uma coisa boa ou ruim? Boa ou ruim? Boa. E se quem está fazendo isso é o traficante? Ele está fazendo uma coisa boa ou ruim? Boa ou ruim? Boa. É ou não é? É boa para quem? Para a pessoa que recebe. Então, é boa porque aquela pessoa vai ter o problema da fome, da necessidade fisiológica dela resolvida. Certo? Mas vai aprisioná-la na dependência desse homem, desse bandido, desse criminoso que faz a vida dela um inferno naquela favela. Impede ela de ter saúde pública, educação de qualidade, segurança. Não, mas ele dá segurança, não dá? Dá, né? E quando a facção rival vem para tomar o ponto? É o filho dela e ela que toma tiro dentro de casa e morre. É o filho dela que vai ser colocado como vapor, ou como fogueteiro, para avisar quando a polícia vem. Que não quer saber de educação, não quer saber de ir para a escola, não quer saber de estudar, porque ele ganha mais do que o pai, que sai de casa de madrugada para pegar uma condução apertada, para ganhar salário mínimo, levando às vezes uma marmita que é azeda, trabalhando para o tráfico. Ele está fazendo uma coisa boa ou não está? Dando aquela cesta básica. Primeira igreja Batista em Belfor Roxo, essa igreja, realiza um trabalho chamado Café com Cristo. Um grupo de irmãos acorda de madrugada, vem para a igreja, prepara pão com margarina, com todo carinho, café, leite, uma porção da palavra de Deus, e os irmãos saem com os equipamentos, com tudo ali, com todo cuidado, e vão às filas das pessoas que passam a noite em claro para no dia seguinte, no amanhecer, esperar quando a repartição pública abrir e começar a distribuir senha, elas possam receber uma senha e serem atendidas no posto de saúde, na clínica, na Caixa Econômica e por aí vai. Lá estão irmãos da primeira igreja Batista Belfor Roxo, distribuindo pão com margarina, café, leite, uma palavra de Deus, ora pelas pessoas. Aí a igreja faz isso na segunda, na quarta e na sexta. Na terça e na quinta, vem um outro grupo. Próximo das eleições. E começa a distribuir um copinho. Sabe o que é copinho de café? Com um golinho de café. E todas aquelas pessoas vêm com a camisa do candidato. E distribui na fila. Está fazendo uma coisa boa para aquelas pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Tá. Tá? Qual a intenção dele? A intenção dele é resolver o problema daquelas pessoas?
Não, mas tem aquele político que pega e diz assim, está vendo algum problema? Só falar comigo. Você precisa do quê? Do exame? Vem cá, vou fazer você passar na frente. Então, que 500 pessoas no X-Reg, fica tranquilo. Te põe ali, você vai ficar entre as 10 primeiras. Tranquilo, comigo. Está fazendo uma coisa boa, não está? Tá? O que ele faz com a sociedade? Ele promete picanha, né? Para depois meter imposto em você. Roubar a sua liberdade de expressão. Está fazendo uma coisa boa, não está? É uma prática religiosa, assim, que conecta a nós, seres humanos, com seres espirituais da maldade, que se fazem passar por anjo de luz. E eu vou dizer para você já por quê, qual é o propósito dele nisso. Por que seria pecado praticar Ho'oponopono? Afinal, como pode ser pecado repetir frases que falam de amor, de perdão, de gratidão com fins de promover a harmonia, de resolver problemas pessoais que são necessários, de curar a alma de lembranças do passado que estão adoecendo o corpo? Porque está fazendo isso tirando de Deus a glória que é só dele. Fazendo você acreditar que você é Deus. Afinal, Jesus disse, sois deuses, mas não quer saber em que condição, em que contexto essa palavra foi dita, embora ela esteja lá no Novo Testamento. Qual é o contexto? Qual foi o propósito de se falar aquilo? Mas como foi Jesus, e as pessoas não leem Bíblia, e muitos crentes não leem Bíblia, não estudam a Bíblia. Ah, mas se fosse, não, realmente, olha Jesus falando isso aqui, não é que é verdade? E tira o texto do contexto com o pretexto de afirmar aquilo como verdade. E as pessoas, muitos crentes, muitos cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, estão caindo nisso. E abrindo a sua casa, a sua vida, a sua família, para a ação de seres espirituais que se apresentam como anjos de luz. Nada diferente daquele que parece que está fazendo bem, com a intenção de roubar lá na frente. Agora, o porquê que engana? Porque, queridos, é verdade que falar e pensar em coisas negativas desperta energia negativa. E o que é chamado de energia negativa é uma expressão para mascarar aquilo que é a verdade. Espíritos malignos, enganadores. Eu falo coisas ruins, eu sinto coisas ruins, eu pratico coisas ruins, porque eu estou sob a influência de espíritos enganadores, que são ruins. Que estão influenciando a minha mente com pensamentos negativos e ruins, que vão gerar no meu cérebro um descontrole psíquico, que vai provocar com que áreas do meu cérebro que deveriam estar produzindo determinado neurotransmissor para despertar um outro, que desperta um outro para produzir o bem em mim, provocar a minha homeostase, o equilíbrio do meu corpo, a minha capacitação plena. Eu vou ser incapacitado. Quantas vezes você já não se sentiu sem energia? Durante o dia, aquela hora, bate uma coisa, é um sono, que você não está com sono, você dormiu à noite, não é que vai dar aquela coisa, determinada hora do dia, você perde a disposição, o ânimo, você tem que parar tudo, você não consegue produzir. Quem já passou por isso além de mim? Sua energia estava ruim, estava fraca. Quem disse que você não tem energia? Pega um pente, aquele fino, passa na cabeça, cabelo. Depois primeiro pica um monte de papelzinho, coloca em cima da mesa, passa o pente no cabelo, depois passa o pente perto daquele papelzinho, todo gruda. Gruda por quê? Porque tem energia. Você vai fazer um eletroencefalograma. O que você vai descobrir? Aquilo ali é o quê? É energia. O espírito desencarna, a gente morre. Faz um eletroencefalograma para ver o que acontece. Nada, não tem mais energia. O que acontece se eu pegar... Tá bom, celular. Peguei um celular, vou na tomada, conecto. Mas aí, vamos dizer que um aparelho, eu vou conectar um aparelho na tomada. A minha tomada é 220 e o meu aparelho é 220. Mas caiu uma fase. Caiu uma fase. Quanto de energia tem na tomada? Quem sabe? Hã? Vamos lá, meus assessores para assuntos de eletricidade. Fala aí o repara tudo, como é que é o nome lá? Como é que é o nome, meu filho? Socorro, né? Fala aí, Socorro, me socorre. Caiu uma fase, quanto de energia tem naquela tomada? Ou não tem energia? Nenhuma. Tem, energia de uma fase. Essa energia quanto? Lá era 220, agora tem quanto?
110. Então, se eu pegar o meu equipamento, que tem que rodar com 220, vou espetar naquela tomada, mas caiu uma fase. Aquela tomada, na fiação, está passando só 110, era passar 220. Quando eu coloco ali, o meu liquidificador vai funcionar? De repente dá até aquele barulhinho, né? Zzz, mas não anda. Por quê? Está fraco de energia. Mas se vier a outra perna de energia, vier a outra fase, eu estou 220, zzz, vai embora. É assim ou não é? Nós somos assim. O que a gente come vai provocar uma energia boa ou ruim para a gente. O que a gente pensa vai gerar em nós uma energia boa ou ruim. A palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto e traz saúde para o corpo. Por quê? Vai colocar em uma energia boa. Alguém te fez algo legal, chegou o fim do mês, você vai receber seu salário. Você está lá, ó, olha a energia. Aí você olhou o olerite. Veio um momento que você não estava esperando. Olha você saindo de lá. Energia. Estou zangado, vou dar um soco. Eu estou chateado. Quero me defender. Energia. Se eu faço algo bom, eu estou plantando uma semente boa. A palavra de Deus diz, tudo que o homem semear, vai colher. Então é verdade que falar e pensar em coisas negativas desperta essa energia negativa assim. Que energia negativa? Não é energia negativa não, irmão. São seres espirituais da maldade, que vão vir para nos influenciar cada vez mais para fazer o que não presta. A palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Coloca aí para nós, por favor. Eu estou caminhando, irmão. Quando eu terminar, eu termino. Por isso que a gente chama de celebração da palavra. Palavra, é falando, né? Então, Filipenses 4, 8. Vamos ler juntos, bem forte. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Olha lá. Irmão, joga essa energia negativa para fora aí. Vamos colocar energia positiva agora? Vamos lá. Finalmente, irmãos. Isso. Isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas, não é novidade nenhuma para quem é cristão. Você não precisa de Ho'oponopono. Você só precisa obedecer a palavra de Deus. Mas você não lê Bíblia, você não conhece a palavra de Deus. Então fica mais fácil você assistir um videozinho de 20 minutos te apresentando algo e dizendo, olha, porque aquele médico lá, praticando isso daí, ele mudou toda a realidade daquilo. Ele mudou sim. Mas qual foi o propósito desses seres espirituais em operarem para que aquilo que é um milagre acontecesse? Levar os homens a olhar para aquilo e dizer, gente, mas como? Não pode nunca vir de demônios, de espíritos ruins, de espíritos malignos, de Satanás, de diabo. Isso é ignorância dos crentes. Que história é essa? Ninguém está falando no nome de Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado com o Pai, com o Espírito Santo, aquele que veio para entregar a si mesmo, para dar salvação a todo aquele que crê e a vida eterna. Não, está se falando de soluções para essa vida. Está se falando de soluções para esta vida, sem a necessidade do sacrifício vicário de Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, habitou entre nós, para pagar o preço de resgate, para que a nossa comunhão com Deus pudesse ser feita. Não tem Deus nessa história. Não é religião. Você não precisa ser membro de uma igreja. Você pode ser de uma egrégora, mas de igreja não. Venha ser membro da nossa igreja, da nossa egrégora. Nós não somos uma religião, nós somos uma egrégora de mentalização positiva para a promoção do bem e para a construção de uma harmonização universal. Lindo. Dando lugar a espíritos que se façam passar por espíritos de luz. Irmão, se Satanás se apresentasse como aquele diabo de chifre, todo vermelho, com rabo de espeto e um tridente na mão, ninguém queria ser infeliz. Embora hoje tem uns caras aí que querem, né? Ele tem que se apresentar com sedução,
com corrupção. Mas você não pode entender que isso é uma corrupção. Você tem que entender que é uma coisa boa. Veja o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Vamos juntos bem forte? Energia, irmão. Vamos lá. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Do que é que o escritor aos Provérbios está falando de guardar o coração? Ele está falando, proteja a sua mente de más influências. Para que você não venha ter sentimentos negativos, maus, ruins, que te levem a produzir o que é mau, o que é ruim. Porque tudo aquilo que o homem plantar, o que diz na palavra lá no Novo Testamento? Vai colher. É verdade que falar e pensar em coisas positivas desperta energia positiva? Claro! Um pai que vira para o filho e diz assim, menino, seu capeta, seu traço ruim. Vai fazer o que nessa criança? A criança que cresce ouvindo que ela é um troço ruim, que ela não vai dar para nada, que ela é um estorvo, que ela é um atraso na vida, que ela é isso, que aquilo, ela vai crescer de que maneira? O que é que essa pessoa está fazendo? Ela está construindo um ser que vai ser desequilibrado emocionalmente, um ser que pode se tornar um facínora. E quem foi que tornou essa pessoa assim? O pai ou a mãe. Mas se pega e diz, meu filho, você vai ser uma bênção, meu filho. Você vai ser uma bênção. Você é bênção. Você é lindo. Mas lá na escola eles ficam me zoando que eu sou dentuço. Você, meu filho, vem cá, vou contar uma historinha para você. Senta com ele, vou te contar a história do cisne. Todo mundo conhece a história do cisne? Senão eu vou contar. Aí olha lá, quer dizer que um dia você é um cisne? Vai. Você vai ser um cisne. E você é lindo. Quem disse para você que você não é lindo? Esse dentinho assim. É seu charme. Você tem um diferencial. Os pais que estimulam os filhos, os pais que amam os seus filhos, vão tornar a serem adultos, equilibrados. Uma bênção. Tudo aquilo que nós plantarmos, diz a palavra de Deus, vamos colher. Veja o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Bem forte. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. Irmão, a gente não precisa de roponopono, está aí a palavra de Deus. Pratica e glorifica a Deus. Isso é revelação de Deus. Não é revelação de mentores, guias espirituais. Que nada mais são do que seres espirituais da maldade, se fazendo passar por ano de luz, para levar o homem a se afastar de Deus, para dizer que Deus são todas as coisas. É a força do universo. Por que filosofias como essa são criadas de graça no meio das pessoas? Porque, meu irmão, ela vem sendo apresentada como politicamente correta. Nós não somos religião. Nós respeitamos todas as religiões. Nós aceitamos todas as religiões, porque todas as religiões têm algo de bom que vem do Deus. Seja o Deus A, o Deus B, o Deus C. Todas as religiões falam de amor. Todas as religiões falam, claro que falam. Mas toda religião que não tem Deus, o Criador do céu, da terra e do universo, o único, eterno e verdadeiro Deus, a Bíblia diz que é por influência do diabo. Daquele que corrompe o ser humano para se manter afastado de Deus, acreditando que está fazendo o que Deus se agrada. Se o próprio Jesus, Senhor nosso, Deus encarnado, diz que no dia do grande juízo, mesmo aqueles que estão dentro das suas igrejas cristãs, haverá muitos que não entrarão no céu, mas irão para o inferno, porque ele vai dizer, mas eu nunca te conheci. Para quem que vai dizer, mas peraí, eu preguei o evangelho, eu curei pessoas no nome do Senhor, eu expulsei demônio no nome do Senhor, mas ele vai dizer, mas eu nunca te conheci. Você fazia isso no meu nome, por causa daquela pessoa, eu tive compaixão dela que creu no meu nome, mas você fazia isso, mas você estava em adultério, você fazia isso, você era um fofoqueiro, você fazia isso, mas você era inveterado em cometer pecado, como se eu não existisse. Você fazia isso, mas você estava pensando no salário, no dinheiro que você ia ganhar. Teu lugar não é aqui não. Se ele vai falar isso para quem é cristão, ou se diz cristão, imagina o que ele falará para aqueles que estão deixando a vida cristã, ou não querendo aceitar o Deus que se revelou, para viver por conta de uma influência do politicamente correto. Não, porque é desagradável, né? Olha só, Jesus Cristo disse assim, não pensem em vocês que eu vim trazer paz. Vim não. Eu vim trazer espada.
que a partir de agora, quando vocês disserem que vocês são cristãos e que vocês não admitem outro Deus, que vocês não admitem filosofia, que vocês não admitem ideologia, que vocês vão viver pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, vocês vão arrumar muito problema e inimigo. Inclusive, vai começar com os da sua própria casa. Vão se tornar inimigos teus. É Jesus quem disse. E eu vejo um monte de crentes aí, a gente é tentado, realmente a gente é. Da gente fazer parte do politicamente correto, porque afinal de contas, eu não posso ser visto assim como alguém que é radical, que é homofóbico, que é isso, misógino. Não posso ser visto assim. Irmão, você vai ser visto querendo você ou não, se você quiser ser fiel a Deus. E viver pela verdade. Porque se o próprio Jesus foi morto, querido, foi preso, passou por tudo que passou, você acha que você não vai enfrentar isso? Então vem com essa politicamente correto, palavra de positividade, de liberalismo teológico, tudo é Deus, a força de Deus. O próprio Jesus disse, vós sois deuses. Cita até texto da palavra de Deus, tirando do contexto, se valendo da ignorância que os cristãos muitos têm, por não lerem a Bíblia, por não estudar a Bíblia, não gosta de grupo pequeno, não gosta de estudar a Bíblia, tem preguiça, mas não sai do WhatsApp, não sai do Instagram, não sai do Facebook. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, para terminar. 2 Timóteo 4, 3. Vamos bem forte? Olha a energia aí, hein? Vamos lá? Pois virá o tempo, suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Profecia do apóstolo Paulo, da parte de Deus, lá no princípio do cristianismo, 2 Timóteo 4,3, virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo os seus próprios desejos. Quanta gente dentro das igrejas cristãs não querem ter disciplina de ter que orar, de ter que buscar a Deus, mas olha só, fala em vir para uma reunião de oração, não vem. Aí vai para o Ho'oponopono, deixa eu ver se eu consigo. Uma hora, repetindo um mantra, com a expectativa de que isso produza, mas não quer orar, não vem para uma reunião de oração. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, olha o Senhor falando, os filhos das trevas são mais prudentes. Por que eles são prudentes? Viu que um negócio ali que é bom, corre para aquilo, ou parece ser bom, corre para aquilo. E os crentes? Outro dia eu vou. Hoje não, Faro. Outro dia eu vou. Vamos ler a Bíblia? É cansativo. Enquanto isso, você está vendo o mundo ficar melhor? A quantidade de gente praticando isso, só no Brasil, é absurda. Você está vendo o Brasil melhor? A quantidade de gente praticando isso no estado do Rio de Janeiro é absurda. Você está vendo o estado do Rio de Janeiro melhor? A quantidade de cristãos evangélicos no estado do Rio de Janeiro é muito maior. Você está vendo o estado do Rio melhor? Viu, pastor? Então não é por causa dos praticantes do Ho'oponopono. Então deve ser por causa dos cristãos, porque os cristãos são a maioria. É porque os cristãos não estão fazendo a diferença que deveriam estar. Enquanto aqueles que estão enganados, conectando-se com guias espirituais iluminados, que a Bíblia diz que são espíritos enganadores, que se fazem passar por onde luz para enganar as pessoas e afastá-las de Deus, o Deus único e verdadeiro, é exatamente por nossa responsabilidade. Que Belford Roxo está do jeito que está. Que o estado do Rio de Janeiro está do jeito que está. Que o Brasil está do jeito que está. Porque a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, arrependido dos seus pecados, voltando para mim a sua face, ou seja, confessando os seus pecados, então eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Não precisa de Ho'oponopono, não. Precisa de Jesus. Precisa de palavra de Deus e de viver a palavra de Deus. E por que aqui existe o Ho'oponopono?
Por que é que existe nova era? Por que é que existiu isso, aquilo outro? Porque o ser humano gosta de novidade. E principalmente se essa novidade eu não tiver que assumir compromisso, não. Por quê? Porque para ser crente tem que ser batizado, tem que parar de fumar, tem que parar de usar maconha, tem que terminar esse relacionamento de adultério, tem que deixar de ficar, não vou poder mais ter as relações sexuais com as baladas, que eu tenho nas baladas, eu vou ter que viver uma vida regrada, eu vou ter que viver uma vida de santidade e pureza. Você quer a salvação, morrer e ir para o céu? É isso aí. Não quer? É isso aí. Quer Jesus como teu único eterno suficiente Salvador? Mas se você não quer Ele como Senhor da tua vida, você pode se enganar. Sendo membro de muitas igrejas evangélicas que estão por aí, que não exigem nada disso. Basta você ser membro da igreja. Está entregando dízimo. Tem igreja aí que diz assim, o pastor está dizendo assim, aqui ninguém precisa nem devolver dízimo. Não precisa de dízimo. Por quê? Porque ele é empresário. Ele é dono de uma empresa. Ele não precisa ser sustentado. Não é legal isso? O dia que ele morrer e não tiver um pastor vocacionado para viver, para servir a igreja não vai ter pastor. Porque ele não é pastor, ele é dono da igreja. E quem é que quer ser membro de uma igreja que eu não preciso devolver dízimo? Para terminar, João 14:6. O que é que Jesus diz? Energia, vamos lá. Não tem Ho'oponopono, não tem nova era, não tem nova ordem mundial, não tem nada. Mentalização positiva, reiki, o que for, não tem nada. Ou tem Jesus como o caminho, a verdade, ou a vida, ou não tem. Se falar de Jesus é mentira. Se não for só Ele, se não for só através dEle, se não for só por Ele, se não for só por causa dEle, então não é verdade. Pode citar o nome dEle, porque citar o nome dEle não é crime. Mas não se deixe enganar. Não é por causa da cesta básica, que aquele que está te dando a cesta básica está com a intenção de abençoar a sua vida. Não é por causa dos milagres, a transformação que aconteceu naquele hospital, que aqueles que fizeram isso estão realmente intencionados em promover o bem, a harmonia e abençoar a humanidade. Já está denunciado pelo Senhor há milênios. São espíritos enganadores, cujo único papel é roubar, matar e destruir. Mas para fazer isso, joga isca, a gente come. Depois, paga o preço. Meu irmão, minha irmã, você é cristão? Eu estou falando com católicos, eu estou falando com evangélicos, eu estou falando com os que se chamam protestantes. Eu estou falando com pessoas que dizem que creem em Jesus Cristo, que creem em Deus que criou o céu, a terra, o universo e tudo que neles há. Você não precisa de outra coisa. Você precisa da Bíblia, a palavra de Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa da comunhão com um único Espírito de luz que existe. O nome dele é Espírito Santo, que é Deus com o Pai e com o Senhor Jesus. O que você precisa é não se deixar levar por essas ideologias e filosofias espiritualistas, que têm como único papel levar você para o mesmo buraco que essas pessoas estão indo, e elas não sabem que estão indo. Por isso eu tenho aqui todo o carinho por todo aquele que está professando essa ideologia, essa filosofia. Eu respeito, porque Deus respeita, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus não está impedindo ninguém de ir para o inferno. Quem sou eu para ser inimigo de quem está fazendo isso? Quando a própria palavra, o Senhor Jesus diz que eu sou responsável por ajudar aqueles que estão na ignorância, no não conhecimento, a terem os seus olhos abertos para vir para a luz. Se você alguém está assim, e se aquilo que eu falei, alguma coisa que eu falei aqui, você se sentiu ofendido, em momento nenhum eu tive a intenção de fazê-lo, mas de alertar você, à luz do que diz a palavra de Deus. A fé na palavra de Deus, é a palavra de Deus. Jesus é o único caminho, não tem outro. Para transformar a realidade, não tem outro. É só através de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, eu e você somos responsáveis diante de Deus
de fazer com que o ambiente da nossa casa, em primeiro lugar, o nosso ambiente interior pessoal, em primeiro lugar, seja transformado, rejeitando tudo o que é mal. Por isso você já aprendeu, todo o pensamento mal, todo o pensamento negativo, não é teu, não vem de Deus, vem do diabo. E o que você e eu temos que fazer é rejeitá-los, não aceitá-los. Aquilo que já foi feito de mal, de ruim, de programação ruim que foi feita em nós e que nos leva hoje a sermos pessoas retraídas, a sermos pessoas tímidas, a sermos pessoas acanhadas, a sermos pessoas que não temos facilidade de convívio social, a sermos pessoas que estão enfermas com algum tipo de transtorno psíquico, a sermos pessoas rancorosas, a sermos pessoas que têm dificuldade para perdoar. Estas coisas precisam ser tratadas em nós. E para elas serem tratadas, nós temos que entender, primeiro, admitir, eu tenho esse problema, eu preciso ser diferente disso. Então não é meramente uma questão de você ficar mentalizando positivo, não. E isso que o Ho'oponopono fala, não é errado, não é mentira. Quando eu fico pensando em coisas positivas, eu vou me tornar positivo. Nisso não há nada de errado. O problema é que isso me leva e vai levar você a ter conexão com seres espirituais. O problema é que isso leva a tirar de Jesus a proeminência. Porque eu, em mim mesmo, não tenho poder nenhum. Assim como aqueles que praticam o Ho'oponopono não tem poder nenhum em si mesmo, precisa desses guias. Precisa desses mestres, desses mentores espirituais, que segundo dizem estão aqui na terra, estão mesmo. E a Bíblia diz, se fazem passar por anjo de luz para nos enganar. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo. E isso a gente não tem, se não for pela leitura da palavra de Deus, aprendizado dos princípios e valores de Deus que estão na palavra, que a gente recebe quando lê e estuda. A oração que a gente faz, não apenas focado em nós mesmos, só pedindo para a gente, mas também agradecendo, expressando gratidão e orando, intercedendo uns pelos outros, pois a palavra de Deus nos ordena orar uns pelos outros. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque quando nós assim fazemos, nós glorificamos Deus. E o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza, na nossa incompetência. E a bênção do Senhor é estabelecida. Pensa sobre isso um pouquinho. Diante de tudo que você ouviu, o que você tem agora para falar com Deus? Na linguagem dos espiritualistas, do Ho'oponopono, o que você tem aí agora para mentalizar? Que nada mais é do que falar com Deus. O que você tem para falar para Deus agora? O que você tem para falar para Deus? Porque você não tem estudado a Bíblia, conhecer a verdade. Ele tem se permitido ser influenciado por filosofias desse mundo que são capciosas, que são inteligentes, que são sedutoras. Porque Satanás não faz nada horroroso não, irmão. Para fazer horroroso, primeiro ele faz lindo. Tem uma ilustração bem interessante. Eu vou encerrar com ela. Um homem morreu e um anjo recebeu o seu espírito. Ele disse, opa, vou para o céu. Ele disse, não. Eu falei, não? Não. O senhor primeiro vai ter que fazer uma escolha. Eu falei, mas já escolhi, eu quero o céu. Eu falei, não, não é assim. O senhor primeiro vai fazer um tour no inferno e no céu, e depois o senhor vai escolher para onde o senhor quer ir. Eu falei, é? Poxa, mas eu ainda vou ter que ir no inferno. Vai. Ok. O anjo pegou um elevador, apertou o último andar, lá embaixo, subsolo. Desceu. Quando desceu, que a porta abriu, entrou no corredor, ele disse, ó, pode bater na porta aí. Quando ele bateu na porta, Satanás apresentou, todo bem vestido, e lá dentro era o som de uma grande festa, um baile com muitas luzes, jogo de luz, um cheiro super gostoso, agradável, muitas mulheres lindas, seminuas, dançando, e aquela coisa toda. Ele, rapaz, estávamos esperando por você, e o recebeu, e o ciceroneou, e o levou para tomar uma bebida, e apresentou umas garotas, e apresentou uns caras, e ele se enturmou, e o anjo, quando ele estava entrando, falou, logo mais eu venho te pegar. No final do tempo, daquele tempo, o anjo apareceu lá de novo, e Satanás estava com ele à porta. Isso aí, estou esperando por você, hein, cara. Estou esperando por ti, hein. Não, beleza. Aí o anjo pegou o cara, levou, apertou o botão, foi até o último andar, lá em cima. Quando ele abriu, ele já entrou num lugar com as campinas verdinhas, uma música suave, gostosa. Filhão, deixa só o teclado. Uma música gostosa. As pessoas de branquinho andando. O leão
do lado de uma ovelha, ele não está atacando a ovelha, andando juntos, uma cachoeira, um riozinho, um mar lindo, os anjinhos voando, uma coisa maravilhosa. E ele passou aquele dia ali, naquela contemplação, aquela presença gloriosa de Deus, aquele bem-estar extraordinário. Passou o dia, final do dia, daquele tempo, veio o anjo. E aí, senhor, já fez sua decisão? Falei, anjo, olha só, tipo assim, o céu é tudo que disseram que era lá embaixo. Um monte de anjinho, aquele som gostoso, um ambiente maravilhoso, muita paz, sabe? Aquela água geladinha, as frutas ali, que delícia. Olha, é o Éden. Tudo que a gente pensa de Éden na terra, é isso aí, é o céu. Mas não é a minha cara, não. O inferno não é nada do que disseram lá embaixo. Eu sou, assim, mais agitado, sabe? Eu gosto de balada, eu gosto de agitação, eu sou um cara mais elétrico. E lá no inferno, puxa vida, Satanás não é nada daquilo que disseram. Cara, gente boa, me recebeu super bem, me ciceroneou, me apresentou umas gatas lá que, vou te contar, o negócio foi loucura. Seu anjo, só não fica chateado não, mas eu prefiro o inferno. Você tem certeza? Falei, não, já está decidido. Perfeitamente. Então o senhor pode tomar ali o elevador e descer sozinho, só apertar o último botão. O cara entrou no elevador, apertou o botão, já imaginando que quando ele abrisse a porta, que ele entrasse lá, ia ser uma festa, todo mundo, opa, ele voltou. Quando ele abriu a porta, ele já caiu no meio de um monte de fezes. Um fedor de podre para todo lado, misturado com um cheiro horroroso de enxofre, de ovo podre, muito gemido de dor. E pessoas sofrendo queimadas enquanto demônios as espetavam, e outras que vermes estavam comendo a carne delas enquanto elas não morriam, apenas choravam de dor e desespero. E Satanás agora é um demônio como ele imaginava aqui na terra, e se falava dele. Ele dizia, eu não estou entendendo, eu não quero estar nesse lugar não, eu quero ir para o inferno que eu vi ontem. Satanás virou para ele e disse assim, ontem? Ontem era a nossa propaganda para você comprar o produto. Agora, o produto já é teu. Meu irmão, minha irmã, quanta coisa Satanás está fazendo, apresentando lindo, atraente, sedutor, para a gente cair na dele. Toma cuidado. Volte-se para Deus, volte-se para Jesus, volte-se para a palavra de Deus.